Oi, pessoal, tudo bom? Então, começamos a nossa aula de reforço, né? Essa é uma aula de reforço que a gente tem para você pesquisar, para você relembrar aquilo que a gente falou na, no momento que a gente estava ao vivo, né? Que a gente conversou, para você rever, para você repensar nos conceitos e fazer logo depois o seu resumo ou o seu relatório, né? Melhor falando, relatório. Hoje a gente vai falar muito mais sobre o SUS, tá? Que é o Sistema Único de Saúde, e a gente vai falar também sobre a Lei 8080. Então, a Constituição brasileira, que é a Carta Magna, né, de uma nação, a Constituição brasileira, ela foi criada para estabelecer os parâmetros, né, de toda a nação. E dentro da Constituição, a gente tem os artigos que começam a partir do 194 até o 200, que fala propriamente sobre a questão da saúde, tá? Então, a gente vê lá na nossa aula, né, dentro da nossa aula, que a Constituição brasileira ela foi criada em 1988, né? E ela reconhece o direito de acesso universal à saúde de toda a população. Então, ela cria o SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde. A gente tem esse estabelecido. E a gente vai ver sobre esses artigos que caem muito nas provas, tá bom? Então, artigos, a gente pode falar assim em suma, que do 194 e o 195, a gente vai falar sobre a seguridade sobre a seguridade social, tá? O artigo 196 vai falar sobre a universalidade e o conselho mais amplo de saúde, saúde e o direito de todos, o dever do Estado, né? Vai mostrar essa garantia de que o Estado tem que estar comprometido com a questão da saúde, né? E o 197, ele vai falar sobre saúde pelo Estado, iniciativa privada, como que funciona a SUS, iniciativa privada, a regulamentação, fiscalização e controle, tá? 197. 198 vai falar sobre as diretrizes do SUS, sobre ampliação mínima e recursos, né? Aí a criação dos agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemia. A gente tem o 199, o artigo 199, que fala sobre a participação da iniciativa privada, como funciona isso propriamente, e o artigo 20, o artigo 200, que vai falar sobre as competências do SUS propriamente, tá? Então, essa é a Constituição Federal de 1988, tá bom? E aí, essa Constituição, ela vai garantir para a gente o quê? A partir do artigo 196, saúde, direito de todos e dever do Estado, tá? Então, quando pergunta sobre o que diz a nossa Constituição sobre saúde, né? De onde vem todo o abastecimento, todo o cuidado, toda a provisão, né? Todos os insumos relacionados à saúde, então vem diretamente do Estado com E maiúsculo, falando sobre nação, sobre poder federal, tá bom? Então, essa saúde, que é direito de todos, ela é garantida mediante a criação de políticas sociais, que a gente vem chamar mais tarde de políticas públicas e econômicas. Você vê, por exemplo, agora, na questão da pandemia, teve que se rever a questão política e econômica para se desprender os insumos necessários para o combate à pandemia, não é? Então, é garantido mediante essas políticas sociais e políticas econômicas. Também ela visa o quê? Ela visa a redução do risco,
de doença e de maiores agravos. Então, ela tem que ter essa política, né, social e econômica, ela tem que ter uma visão de reduzir o risco e evitar o agravo, tá? Então, a gente vai ver na frente quando fala sobre proteção, promoção e recuperação. Então, exatamente isso. Está dentro, esses alicerces que o SUS anda, tá? A promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ela evita que os agravos sejam aumentados, né? Então, de alguma forma, a gente tem que trabalhar isso dentro das políticas públicas. O objetivo do acesso é universal e igualitário. A gente vai ver lá quando falar sobre os princípios, a diferença de igualdade para equidade, tá? Mas o acesso é universal e igualitário, quer dizer, o SUS está em todo o continente brasileiro, tá? E ele é para todos, é essa a intenção. E as ações são de promoção, proteção e recuperação. Tá repetindo? É porque é muito importante. Anota aí, tá? Promoção, proteção e recuperação. Isso você vai ouvir sempre. Que mais? A gente vai falar também que o SUS trabalha com a descentralização. O que é descentralização? Porque antes, né, quando a gente via lá na política, no tempo logo após o Império, quando a gente fala sobre a política da construção dos hospitais, dos especialistas, nenhum problema com isso, é bom. Só que aquilo ficava muito centralizado. E o SUS ele tem essa proposta de descentralizar, tá? Então, não vai depender de um só lugar. A gente vai ter referências, a gente vai ter acesso de formas diferentes aos serviços, tá? Então, se a gente vai falar cardiologia, a gente só tem o Instituto do Coração? Não. A gente tem outras referências dentro do SUS que a gente pode trabalhar, por exemplo, isso, a questão da cardiologia, tá? Então, a descentralização. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais. Então, é atendimento integral, tá? O SUS ele funciona com equipe multiprofissional em todas as instâncias, né? Desde a atenção básica. A gente tem a equipe multiprofissional aí em alta, né? A importância da prevenção, que muitas vezes a gente não fala sobre isso, muitas vezes a gente não trabalha isso. Mas porque, como a gente falou antes, né, sobre evitar o agravo, lembra? Evitar o agravo é trabalhar na prevenção. Ok? Se a gente sabe que vai vir uma dificuldade, vai vir um problema, né? Como agora a gente viu, né? Sabe que vem o inverno e que no inverno a gente vai ter uma possibilidade maior de aumento de casos de Covid-19. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fortalecer o sistema de defesa desse povo agora, enquanto é verão, né? A gente vai deixar eles produzirem agora, enquanto é verão, e quando chegar o inverno, a gente vai fazer, então, uma quarentena, a gente vai fazer um isolamento social. Seria isso, a ideia seria essa, tá? A gente já começa a entrar em algumas contradições, porque o SUS ele é muito lindo escrito, mas na prática a gente ainda tem algumas demandas para alcançar, a gente precisa conquistar espaço, tá? E isso através do quê? Das políticas públicas, ok? A gente tem também a participação da comunidade, que é um lance muito legal, que eu gosto muito de trabalhar isso. O que é a participação da comunidade? A gente vê principalmente na lei 8.142. Qual é essa questão da comunidade? A comunidade ela participa a partir dos conselhos de saúde, né, que tem uma visão, uma missão fiscalizadora e controladora, de diálogo, não é controle no mau sentido, mas no sentido de diálogo, né, de acompanhamento, de preocupação, de conselho mesmo. A gente tem as